Então veja a profecia. Primeiro, a Ucrânia seria escravizada por quase 80 anos. Isso já aconteceu. Depois, a Ucrânia seria livre e se tornaria um país independente. Isso já aconteceu. E depois viria o longo tempo de paz. E isso ainda não aconteceu. Nós estamos sendo preparados para entrar nesse tempo. E por causa disso, toda essa agitação que nós estamos vendo no nosso tempo, é pandemia, é ditadura mundial, nova ordem mundial, é preparação para o reino do anticristo, tudo isso é como se fosse a cartada final de Satanás, porque ele está desesperado, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Você está vendo como se cumpre aquilo que a Virgem Maria fala? E se aquilo que ela falou, que já aconteceu, é um sinal profético da sobrenaturalidade daquilo que Nossa Senhora nos fala, a conclusão é muito evidente. Então também, aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Principalmente, a vitória final. A promessa do triunfo do seu coração imaculado. Todos nós estamos acompanhando, nesses últimos dias, essa tensão internacional bélica entre a Rússia e a Ucrânia, tensão que já envolve outras nações. E nós já falamos aqui várias vezes aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima a respeito da Rússia, do perigo da Rússia espalhar os seus erros e, por fim, da promessa da conversão da Rússia e do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Mas uma coisa que pouca gente sabe. Nossa Senhora também apareceu na Ucrânia e falou coisas a respeito dessa história dos últimos 120 anos. E também Nossa Senhora falou na Ucrânia coisas que ainda não aconteceram. E, portanto, tem um caráter profético. Aliás, o padre Malak Martin, que foi um grande estudioso das aparições marianas, ele, inclusive, leu a íntegra do terceiro segredo de Fátima, inclusive aquela parte que ainda não foi revelado ao mundo. Padre Malak Martin, na verdade esse assunto está vindo à tona agora, pelos fatos que estão acontecendo, né? Mas ele falou isso há muitos anos atrás, está gravado. Padre Malak Martin falou assim, que o triunfo do coração imaculado de Maria começaria pela Ucrânia. Então toda essa situação que nós estamos vendo hoje, tem sim um caráter profético e que, juntando tudo isso com as mensagens de Fátima, a luz que Nossa Senhora nos dá, também através daquilo que ela disse na Ucrânia, nas suas aparições num lugar chamado Saredni. Interessante que essas aparições tiveram várias etapas, e eu quero colocar aqui mais um parênteses histórico para você entender uma coisa. Você sabe qual que foi o primeiro país do mundo consagrado a Nossa Senhora? Foi a Ucrânia. E por isso se justifica que o triunfo de Nossa Senhora comece lá. A consagração da Ucrânia aconteceu por volta do ano de 1037, quando o governador da Ucrânia consagrou aquele país a Nossa Senhora. Por isso a Nossa Senhora tomou conta da Ucrânia. E na verdade, toda essa purificação que a Ucrânia passou durante o tempo que ela foi perseguida e que foi anexada à União Soviética, e também essa tensão internacional que está acontecendo agora, tudo isso tem um caráter profético que fica mais claro pelas palavras de Nossa Senhora. Olha só, no ano de 1914, que foi a primeira fase dessas aparições na Ucrânia no século XX, a Virgem Maria falou assim: haverá uma guerra e a Rússia se tornará um país sem Deus.
Isso Nossa Senhora disse no ano de 1914, portanto, logo antes da Primeira Guerra Mundial. Aqui Nossa Senhora estava falando da Primeira Guerra Mundial e do início do comunismo na Rússia. E aí ela disse assim: a Ucrânia, como nação, sofrerá terrivelmente por 80 anos e terá que sobreviver às guerras mundiais, mas estará livre depois. Por quanto tempo Nossa Senhora disse que a Ucrânia sofreria? 80 anos. Qual ano que ela falou isso? 1914. Então, vamos acompanhar a história. 3 anos depois, 1917, União Soviética. A Ucrânia passa a ser anexada no totalitarismo soviético e sofre por causa disso. Mais ou menos 75 anos depois, no ano de 1991, a Ucrânia se torna um país livre. Quanto tempo que Nossa Senhora disse que a Ucrânia sofreria? 80 anos? 75 anos? Bom, em caráter profético, é o tempo que Nossa Senhora falou. Você está vendo como se cumpre aquilo que a Virgem Maria fala? E se aquilo que ela falou, que já aconteceu, é um sinal profético da sobrenaturalidade daquilo que Nossa Senhora nos fala, a conclusão é muito evidente. Então também, aquilo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Principalmente, a vitória final. A promessa do triunfo do seu coração imaculado. E aí, eu disse para vocês, a aparição na Ucrânia teve várias fases. A última fase aconteceu por volta de 1987. Gente, olha só, se vocês quiserem saber mais sobre essas aparições, na minha página do YouTube, Padre Francisco Amaral, tem um vídeo chamado Aparições da Virgem Maria no Mundo. Você clica lá e dentro daquele documentário vai mostrar também essa aparição na Ucrânia, tá bom? Fecha parênteses. No ano de 1987, Nossa Senhora apareceu novamente naquele lugar para uma menina de 12 anos. Inclusive, houveram muitos sinais visíveis. Uma luz que aparecia na torre de uma igreja. Mais de 50 mil pessoas presenciaram essas luzes, inclusive os oficiais da KGB. Vocês viram que quando Nossa Senhora quer uma coisa, não tem quem para ela, né? Comunismo não para ela, oficiais da KGB não param ela, porque ela é essa que avança como a aurora. Então, quando Nossa Senhora quer, quando Deus quer, nada pode parar os planos dela. Então, muitos viram aquela luz no ano de 1987. E essa menina de 12 anos, Nossa Senhora falou com ela. E a Virgem Maria falou assim: vim com propósito para agradecer ao povo ucraniano, porque sofreu mais pela Igreja de Cristo nos últimos 70 anos. Isso Nossa Senhora falou em 1987. Estava quase acabando a perseguição da igreja na União Soviética. E aí Nossa Senhora falou: eu vim para consolá-los e dizer-lhes que o seu sofrimento acabará em breve e que a Ucrânia se tornará um estado independente, o que aconteceu 4 anos depois. Nossa Senhora falou: ensinem as crianças a rezar, ensine-os a viver na verdade, rezem o rosário, ele é arma contra Satanás, Satanás teme o rosário. Virgem Maria continuou falando: eu vim para lhes confortar e dizer-lhes que o seu sofrimento acabará em breve. Eu vou proteger vocês para a glória e para o futuro do reino de Deus na terra, que vai durar 1000 anos. Foi o que Nossa Senhora falou. E isso ainda não aconteceu.
Aqui, volto a dizer, não estamos falando de milenarismo. Não estamos falando de uma vinda visível de Cristo no meio da história. Não é isso. Também não estamos falando de uma sociedade perfeita aqui na Terra. Mas nós estamos falando de 1000 anos que profeticamente significam um grande tempo de paz, que ainda não veio, mas que virá. Que é o tempo do triunfo do coração imaculado de Maria. Onde o mundo ainda não será uma sociedade perfeita, porque isso é só no céu, mas o mundo terá um longo tempo de paz. Então veja a profecia. Primeiro, a Ucrânia seria escravizada por quase 80 anos. Isso já aconteceu. Depois, a Ucrânia seria livre e se tornaria um país independente. Isso já aconteceu. E depois viria o longo tempo de paz. E isso ainda não aconteceu. Nós estamos sendo preparados para entrar nesse tempo. E por causa disso, toda essa agitação que nós estamos vendo no nosso tempo, é pandemia, é ditadura mundial, nova ordem mundial, é preparação para o reino do anticristo, tudo isso é como se fosse a cartada final de Satanás, porque ele está desesperado, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E aí Nossa Senhora fala assim, ela diz: o reino de Deus na terra virá somente através da penitência e do arrependimento. Gente, sabe como que eu vejo o momento presente? É como se fosse uma serpente na hora que ela morre. A serpente já tem a cabeça dela esmagada, está entendendo? Mas ela ainda está se debatendo no plano espiritual. Nossa Senhora já venceu Satanás. E com toda essa história que eu estou aqui partilhando com vocês, nós vemos com muita clareza o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria já começou. E começou na Ucrânia, quando a Ucrânia foi livre do regime soviético há quase 30 anos atrás. Então, o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, que já começou a acontecer, é a serpente que tem a sua cabeça esmagada. Esse triunfo vai se ampliar para o mundo por meio desse grande tempo de paz. Mas primeiro, nós precisamos passar por essa purificação em que nós estamos vendo a grande serpente se debater de terror. E por isso dar o seu ataque final. Mas a cabeça dela já está esmagada. Você está entendendo? Por isso que nós precisamos estar firmes na oração e firmes na penitência, como diz Nossa Senhora, para que nesse combate espiritual nós possamos resistir firmes a este último ataque da serpente antes do triunfo do coração imaculado de Maria. E aí Nossa Senhora, ela fala mais, né, sobre esse último combate, e ela diz assim, isso também na aparição na Ucrânia, ok? Se a Rússia não se tornar cristã, haverá uma terceira guerra mundial, e o mundo vai enfrentar a ruína. É o último combate, né? O último ataque. Mas Nossa Senhora aqui está nos dando os meios para evitar isso. Aí ela diz, é por isso que fui enviada a vocês na Ucrânia. Vocês foram as primeiras pessoas que foram confiadas a mim. Porque há 1000 anos atrás, o governador da Ucrânia consagrou a Ucrânia a Nossa Senhora. Por isso que ela está dizendo, vocês, ucranianos, foram as primeiras pessoas confiadas a mim. E por isso o triunfo do coração imaculado dela começa lá, e a Ucrânia está passando por essa purificação final para que esse triunfo aconteça. O mundo também está. De uma outra forma no momento presente. Mas todos estamos passando pela purificação
que na Ucrânia, hoje, é essa tensão internacional que nós estamos vendo. Nossa Senhora termina dizendo assim: ao longo da sua longa perseguição, vocês não perderam a fé. Está falando aqui para os ucranianos que resistiram aos 80 anos no regime soviético. E ela disse: eu sempre rezei por vocês, meus queridos filhos, onde quer que vocês estejam. Gente, está difícil o momento presente? Eu sei que está. Eu sei que tem luta. Eu sei que todo mundo está sofrendo alguma coisa. Seja nas confusões na igreja, seja na confusão na sua família, que talvez esteja passando, né, por uma confusão, seja por tantos sofrimentos que o mundo de hoje tem passado. Mas aguenta firme, porque o que nós estamos vendo é a serpente se debatendo, porque a cabeça dela já foi esmagada por Nossa Senhora.